Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, né? Bem objetivo. Eu não vou estar colocando a mão na massa, escrevendo código aqui, nem nada do tipo, mas eu vou estar falando da parte teórica sobre Go Routines e Threads, né? Qual que é a diferença de Go Routines para Threads? E aí eu já estou entrando mais no aspecto de Golang, que é a linguagem de programação que eu trabalho, né? E que é a que eu mais estudo, consequentemente, né? E um dos principais motivos de grandes empresas e tal adotarem trabalhar com Go é por causa do suporte de Go para trabalhar com concorrência, né? Go tem uma otimização muito grande para você trabalhar com aplicações concorrentes, né? Com processos em concorrência, porque o Go tem as Go Routines. E eu vou estar falando aqui qual que é a diferença de Go Routines para as threads, né? Que é geralmente o que é utilizado para você trabalhar ali com concorrência, né? O multithreading. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui um pouquinho é sobre a diferença de paralelismo e concorrência. Porque tem esse conceito no multithread, né? Pode rodar de forma paralela os processos ou pode rodar de forma concorrente os processos, né? Então eu deixei aqui essa imagenzinha, que é uma imagem bem interessante, ela demonstra aqui de forma bem simples, mas bem direta, a diferença de paralelismo para concorrência, né? O paralelismo ele vai rodar duas tarefas de forma paralela. Então, vai ter uma tarefa rodando aqui e em outra thread vai ter outra tarefa rodando aqui, entendeu? Então, ele vai rodar de forma paralela as duas tarefas. A concorrência ela roda em uma thread, pode rodar alguns processos de execução, né? Então, a gente pode ter ali mais de um processo rodando na mesma thread, só que de forma concorrente. Então, a thread vai lá, executa um pouquinho desse, depois executa um pouco do outro. E isso é tão rápido que a gente nem percebe, né? Por exemplo, o sistema operacional ele roda de forma concorrente. E aí é o que eu deixei um texto que eu vou estar deixando na descrição, né? Eu criei um textinho aqui bem legal. Eu vou tentar estar deixando esse arquivo aí para quem quiser estudar. Mas aqui eu coloco uma definição de concorrência e de paralelismo, né? Então, basicamente, a concorrência é quando várias tarefas são iniciadas e gerenciadas de forma que elas possam progredir simultaneamente, mas não necessariamente estão sendo executadas ao mesmo tempo. É como ter várias pessoas na fila de um caixa e o atendente alterna entre elas para que elas sejam todas atendidas aos poucos, né? Então, é o contexto que eu falei aqui, o exemplo que eu dei de concorrência é quando tem mais de um processo sendo executado ao mesmo tempo, só que pelo mesmo caixa, pegando esse exemplo da fila, né? Pela mesma thread, né? E o paralelismo é quando várias tarefas realmente são executadas ao mesmo tempo, né? Então é como se um processo estivesse rodando aqui e outro processo estivesse rodando aqui ao mesmo tempo um do outro, né? Em paralelo, em diferentes núcleos de um processador. Imagine vários caixas funcionando ao mesmo tempo, cada um atendendo um cliente de forma independente. Então, a coroutine ela vai trabalhar de forma concorrente, né? A gente vai trabalhar de forma concorrente em Golang, utilizando as coroutines, tá? Aí você pode pensar, mas para trabalhar com forma concorrente, a gente já pode utilizar threads, né? A gente pode utilizar o contexto de multithread, rodar tarefas em threads diferentes, né? Mas aí que está o pulo do gato, porque as coroutines elas são muito mais eficientes do que threads normais de sistema operacional, né? Elas são muito mais otimizadas, né? E aí aqui eu coloquei alguns exemplos de diferenças de coroutines para threads, né? Então, dando um exemplo aqui, um overview de que é uma thread normal, né? Que, por exemplo, a gente pode trabalhar com threads com Java, a gente pode trabalhar com threads com Python, e aí ele vai executar as threads padrões do sistema operacional, beleza? Então, uma thread comum, ela é uma unidade de execução. Eu já fiz um vídeo, que é um vídeo falando sobre a diferença de cores e threads, e lá eu explico que uma thread ela é uma unidade de execução fornecida pelo sistema operacional. E aí que, segundo o texto que eu coloquei, elas permitem que o programa execute múltiplas tarefas ao mesmo tempo, utilizando múltiplos núcleos do CPU. Cada thread tem o seu próprio conjunto de recursos, incluindo a pilha de memória separada, o que leva a algumas características. Então, a thread ela é uma linha de execução fornecida pelo sistema operacional que pode rodar em diferentes núcleos do sistema, diferentes núcleos do processador. E aí, a gente consegue trabalhar com threads utilizando o contexto de multithreading e fazer a concorrência, só que tem alguns poréns, né? As threads têm que ter muito cuidado na hora de utilizar, principalmente as threads quando elas são assim fornecidas pelo sistema operacional, quando a gente manipula threads que são fornecidas pelo sistema operacional. Por quê? Primeiro, as threads
de sistema operacional, elas são pesadas em termos de recursos, né? Então, criar e gerenciar threads consome uma quantidade significativa de memória e processamento, né? A gente vai ver aqui mais para frente, eu acho que está aqui embaixo, uma stack inicial de um thread, ela já ocupa pelo menos 1 megabyte de memória ali no sistema, né? Então, imagina você ter que criar várias threads, você ter que trabalhar com várias threads. 1 megabyte, uma pilha inicial de uma thread, é muita coisa se você for colocar num contexto onde você vai ter muitas threads, né? Isso pode acarretar problemas, né? E aí é o que eu falo aqui na frente, né? Que elas são gerenciadas pelo sistema operacional, e então isso significa que se você trabalhar com muitas threads, você pode ter overheading de threads, né? No gerenciamento de memória, principalmente quando há mudança de contexto, context switching entre threads. E aí que eu deixei um textinho separado sobre overheading, né? E aí eu vou estar deixando disponibilizando também para vocês verem, mas o que seria esse overhead? Overhead no gerenciamento de memória refere-se ao custo extra que o sistema paga para administrar recursos como memória e processamento enquanto executa tarefas. Em outras palavras, é o trabalho adicional necessário para gerenciar e manter operações em execução, que pode diminuir a eficiência geral do sistema. Então, o overhead pode surgir quando o sistema está gastando muito tempo e recursos gerenciando memória, alocação, liberação, troca de contexto, em vez de executar o trabalho real das aplicações. E aí que eu dou um exemplo de overhead, né? Quando o sistema operacional precisa constantemente alocar e desalocar memória para diferentes processos ou threads, isso consome tempo de CPU, que pode causar atraso na execução de tarefas principais. E aí que eu também explico um pouquinho sobre context switching, overhead e tal, troca de contexto, etc. Que são os problemas que você ter muitas threads rodando ali no seu programa podem gerar, né? Você vai ter muita thread, você vai ter muita mudança de contexto e tal, e isso pode gerar overhead, isso pode gerar vazamento de memória, e essa é uma das desvantagens de você trabalhar com threads de sistema operacional, porque elas são pesadas em termos de recursos. E aí aqui também o outro ponto é que ela tem uma escalabilidade limitada, né? Se você criar milhares de threads, igual eu falei, você pode sobrecarregar o sistema, né? Já que elas demandam recursos consideráveis ali da memória do sistema. Agora, passando para as coroutines, o que as coroutines elas oferecem que as threads elas não oferecem, né? Então aqui eu tenho um resumo de o que são coroutines, e elas são unidades de execução, assim como as threads, só que as coroutines elas são fornecidas e gerenciadas pelo próprio runtime do Golang. Então elas são otimizadas porque elas rodam diretamente no runtime do Go. Elas não rodam diretamente no sistema operacional, beleza? Elas são gerenciadas pelo runtime do Go. Então, as coroutines elas são abstração leve de threads que tornam o modelo de concorrência em Go muito mais eficiente. Principais características, elas são muito leves em termos de recursos. Então, vocês lembram que eu falei que uma pilha inicial de uma thread de sistema operacional, ela pode ocupar até 1 megabyte, uma pilha inicial. Aqui em Golang, uma pilha inicial, o tamanho de um stack inicial de uma coroutine é apenas 2 KB. Então, tipo assim, é infinitamente mais leve do que uma thread padrão de sistema operacional. Logo, você vai poder criar muito mais coroutines e trabalhar com muito mais coroutines, muito mais concorrência, sem ter aquele problema do overhead de memória, né? Então, você vai gerar muito menos estresse para a memória do sistema, porque uma pilha inicial de uma coroutine tem 2 KB, entendeu? Então 2 KB você vai ter uma pilha e você pode criar milhares de coroutines e trabalhar sem ter o problema do overhead, né? Porque elas são muito leves em termos de recursos. Uma thread convencional, o tamanho padrão da pilha varia entre 1 MB e 8 MB em sistemas como Windows e Linux, né? Então assim, o tamanho inicial de um stack de uma thread já é muito pesado para a memória, né? Essa abordagem é um dos principais motivos pelos quais Go é eficiente no gerenciamento de concorrência, já que o overhead de criar e gerenciar coroutines é muito menor do que o overhead de threads convencionais, justamente pela demanda que uma thread convencional tem em relação à demanda que uma coroutine tem. Alta escalabilidade, é possível criar centenas de milhares de coroutines sem sobrecarregar o sistema,
Isso é muito útil em aplicativos que requerem alta concorrência, justamente porque as coroutinas elas ocupam e demandam muito menos da memória do sistema. E o Golang também tem uma parada legal que são os channels, né? Então você consegue comunicar entre as threads, entre as coroutinas por meio dos channels, né? Que são canais de comunicação, e isso facilita e evita muitos problemas de race conditions, por exemplo, né? Então, eu vou trazer também mais para frente um vídeo falando mais especificamente sobre channels e como utilizar na prática mesmo. Então, aqui eu coloquei qual problema as coroutinas resolvem. E o principal problema é o que eu já citei aqui, né? Que é o overheading no gerenciamento de memória do sistema, né? Elas são projetadas para serem muito mais eficientes e reduzir muito mais o overheading em comparação com as threads tradicionais. Então, as coroutinas ela tem leveza e baixo consumo de memória, é o que eu já falei ali sobre a diferença de stack inicial de uma coroutine para a diferença de stack inicial de uma thread. É gritante a diferença. Você consegue trabalhar com muitos mais coroutines sem sobrecarregar o sistema. A coroutine ela também vai ter um gerenciamento de contexto eficiente, né? Então, pelo gerenciamento de contexto ser feito pelo runtime do Go, ele vai ser muito mais eficiente do que o gerenciamento de contextos do sistema operacional com as threads, né? E isso vai ocasionar que o processo ele vai rodar de forma muito mais eficiente, porque as trocas de contexto elas vão ser mais otimizadas, né? Então também tem a questão do M-Scheduling, né, do modelo de escalonamento das threads, onde M coroutines são mapeadas para N threads do sistema operacional. Isso permite que o Go escale muito bem o uso de coroutines, mapeando múltiplas tarefas para menos threads, reduzindo o overhead de criação e gerenciamento de threads. E também tem a questão do controle automático de bloqueio, né? Então, é o que eu falei lá, da questão de que o Go ele consegue ter um controle muito grande nas threads dele, justamente porque ela é gerenciada pelo runtime do próprio Go, né? Então, quando uma coroutine bloqueia, por exemplo, ao esperar uma operação de in-out, né, uma operação de entrada e saída, o runtime do Go pode automaticamente mudar para outra coroutine sem precisar de uma troca de contexto no nível do sistema operacional. Quando isso acontece a nível de thread, você precisa de uma troca de contexto, né? Então você precisa salvar o contexto da thread que você está rodando agora, do processo que você está rodando agora, para ir para o outro, para quando você voltar para o processo que você está rodando agora, você ter o contexto salvo, entendeu? Então é um processo muito mais complicado, e no Go e com as coroutines você não tem isso, porque você não precisa salvar a troca de contexto, né? Você não precisa de uma troca de contexto para você rodar outra coroutine, né? Isso é muito mais rápido e eficiente do que uma thread convencional. Isso permite que o sistema seja mais rápido e responsivo e lide melhor com tarefas simultâneas sem gastar muitos recursos, né? Então, eu acho que essas são as diferenças mais gritantes de coroutines para threads e as principais vantagens de coroutines para threads quando você vai trabalhar com concorrência na sua aplicação, né? Óbvio que também nem tudo são flores. Existem desvantagens de coroutines em relação a threads, né? Por exemplo, a thread, quando ela é gerenciada pelo próprio sistema operacional, você consegue ter um controle a mais de baixo nível, né? Então, as coroutines você vai ter menos controle de baixo nível, justamente porque a coroutine ela é gerenciada pelo runtime do Go e não pelo sistema operacional, né? Então, quando você precisa de ter um controle a mais de baixo nível, as coroutines elas podem te deixar na mão em relação às threads, né? Então, diferente das threads, não é possível definir diretamente prioridade ou afinidade de CPU de uma coroutine, o que pode ser necessário em algumas aplicações. Dependência na coleta de lixo. O Garbage Collector do Go pode causar pausas durante a execução para liberar a memória, que pode introduzir latências indesejadas em sistemas críticos de tempo real. Complexidade no runtime, né? Igual já falei, o gerenciamento de coroutines depende do runtime do Go, o que pode se tornar um gargalo em situações de alta carga. E integridade do sistema, né? Integrar programas Go que usam coroutines com sistemas que utilizam threads tradicionais pode ser desafiador. Então, existem sim desvantagens de você trabalhar com Go routines em relação a threads, principalmente quando você vai precisar de ter um controle a mais no baixo nível, né? Porque você não está mexendo ali diretamente com o sistema operacional. As Go routines elas são gerenciadas pelo runtime do Go.
E eu coloquei um resumo aqui, né? Go-routines são leves, eficientes e bem adaptadas para a concorrência em Go, permitindo que aplicações sejam mais rápidas e responsivas. No entanto, sua menor flexibilidade no controle de baixo nível, dependência de garbage collection e a integração com outros sistemas podem ser desvantagens em alguns casos, né? Mas assim, os casos onde trabalhar com Go-routines vai ser desvantagem, ao invés de trabalhar com threads, vão ser muito menores, né? Isso aqui se trata de quando você vai ter aplicações que você vai precisar trabalhar com baixo nível e tal, aplicações de tempo real, saca? Então, assim, por exemplo, vamos supor que você tem uma aplicação de radar de avião, né, onde é uma aplicação que você precisa estar mexendo ali com o mais baixo nível possível, que você precisa do menos possível de latência e tal. Então, óbvio que você não vai trabalhar com routines, né? Você vai trabalhar com threads. Mas para sistemas ali, aplicações web e tal, mano, as coroutines elas vão muito bem mesmo e vão ser infinitamente mais performáticos do que uma thread de sistema operacional padrão, tá? Então é isso, eu vou estar tentando disponibilizar. Eu não li tudo que está aqui, né? Até porque o vídeo ia ficar muito maçante se eu só ficasse lendo. Mas vou estar tentando disponibilizar essa página aqui, tanto a página do Threads versus Go Routines, quanto a página do Overheading também, que foi outra página aqui que eu criei, falando um pouquinho sobre Overhead, né, que é esse tal desse problema grande que as Go Routines elas resolvem no gerenciamento de memória, beleza? Mais pra frente eu acredito que eu vou estar trazendo um vídeo falando mais tecnicamente sobre Go Routines, implementando alguma Go Routine aqui, mostrando na prática mesmo como funciona, mostrando como funcionam os channels também. Só que esse primeiro vídeo eu quis trazer uma parte mais teórica mesmo, né? Esse texto aqui que eu escrevi, que eu acho que ficou bem legal. E é isso. Valeu, deixa um like se você gostou e tamo junto. Até a próxima.